Primeiro vou apresentar o professor Cláudio Lopes de Souza Júnior. O professor Cláudio é professor titular da ESALC, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP. Ele é professor desde 1986, lá da ESALC. Atualmente ele é bolsista de produtividade de pesquisa do CNPq nível 1A. Ele tem doutorado em genética e melhoramento de plantas também pela ESALC. E o professor Cláudio, é difícil dizer todas as atuações dele, mas algumas apenas. Ele atua na área de genética e melhoramento de espécies alógenas, em especial o milho. E fazendo melhoramento de linhagens, híbridos, trabalhando com genética quantitativa, seleção recorrente, seleção assistida por marcadores moleculares, herança de caracteres de importância econômica, entre outras coisas. Um currículo é muito extenso, eu não vou gastar esse tempo todo aqui e passamos à apresentação da doutora Daniela de Moraes Aviani. A doutora Daniela é coordenadora do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares do Ministério da Agricultura, do MAPA. Ela é engenheira agrônoma, com especialização em propriedade intelectual. Ela trabalha no MAPA desde 2002 e como coordenadora do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares desde 2005. E uma das coisas que não é a palestra exatamente de hoje, mas tem um curso que vai ser realizado, é a doutora Daniela tem participado do projeto de alteração da Lei de Proteção de Cultivares. Então, é uma pessoa com experiência que vai nos falar aqui também do avanço do melhoramento, mas ela tem tentado ajudar que o melhoramento se torne um grande negócio nesse país. Já é um grande negócio, mas fica um negócio ainda maior. Então, com isso, eu passo a palavra aqui para o professor Cláudio e, em seguida, para a doutora Daniela. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite que foi feito na pessoa do professor Wilson, para a comissão organizadora, e eu estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Melhoramento. Então, essa palestra, ela se refere ao que os demais colegas também, mais ou menos se relacionam com esse tema. Naturalmente, não é muito fácil, em pouco tempo, falar sobre esse tema, mas eu imaginei que, abordando alguns poucos aspectos, a gente conseguiria atingir a grande parte daquilo que se espera. E, particularmente, por estar na universidade, é um incentivo que os jovens podem ter por esta área, ou por essa carreira de trabalhar com melhoramento de plantas. Vocês vão ver no decorrer dessa palestra que eu não concordo muito com o nosso apresentador, o nosso moderador, desculpe, iniciou a sua fala, mas são pontos de vista, com relação a se melhoramento é arte, ciência é arte, coisa desse tipo. Então vamos lá. Bom, todos nós sabemos disso, A população está crescendo, a qualidade de vida também está crescendo. Quer dizer, no Brasil, por exemplo, as classes menos favorecidas, alguns anos atrás, já atingiram um certo nível de qualidade de vida, e isso está ocorrendo também em outros países emergentes, com quantidade enorme de população muito grande, no caso da China, no caso da Índia, e a demanda, então, por commodities, por alimentos, grãos, fibras, óleo, etc., muito grande, e com isso a FAO projeta que a quantidade de alimentos que nós necessitaríamos é muito grande para atingir as necessidades que esse aumento da população e aumenta a qualidade de vida dessa população também, Qualidade de vida significa capacidade de aquisição que esse pessoal está conseguindo, haverá a necessidade de prover. Então, por exemplo, a FAO projeta que milho e oleaginosas, até o ano de 2050, pode ser que pareça que está muito longe, mas em termos de melhoramento lá, tanta coisa, vai precisar de pelo menos 1 bilhão a mais de toneladas de milho e de oleaginosas. É muita coisa isso. Também projeta que
até 2050, para atender de forma adequada a população mundial, nós vamos precisar produzir, o mundo vai precisar produzir mais 47% de milho, 80% a mais de oleaginosa, 75% a mais de açúcar, 23% a mais de arroz, 69% a mais de carne e etc., né, o que se produz hoje. Então, a quantidade isso também, naturalmente, ocorre no Brasil, né? Vai ocorrer no Brasil. A qualidade de vida de populações ou de regiões que eram menos favorecidas economicamente melhorou consideravelmente, o país está crescendo e a demanda, então, por alimentos, e não só quantidade, mas também qualidade de alimentos, também fibras e etc., né? As exigências aumentam muito. Né? E, naturalmente, o que nós temos que fazer para resolver esse problema? Né? Só lembrar que o Brasil atualmente tem uma posição bastante privilegiada, né? No agronegócio. Aproximadamente 30%, 33%, cerca de um terço do PIB, né, advém do agronegócio. E o Brasil, então, nós, o país, precisamos fazer, né? Duas coisas, basicamente. Primeiro, formar recursos humanos. Né? Se não tivermos mão de obra qualificada, nós não vamos conseguir manter essa posição no cenário. As commodities estão em alta, devem permanecer em alta por um longo período, né, em que não se vislumbra uma redução dos preços das commodities agrícolas no curto prazo. E as instituições de pesquisas, tanto públicas quanto as privadas, desenvolver tecnologias, né, para o aumento da produtividade. E o aumento da produtividade aqui é a palavra-chave, né? Porque é ela que vai nos levar a atender a essas circunstâncias que estão se vivendo. Bom, o aumento da produção de alimentos tem alguns requisitos, alguns quesitos que devem ser levados em consideração. Não é? Primeiro, atender a demanda, tanto interna quanto externa, de forma adequada. Segundo, que para atender essa demanda interna e externa, a exploração de novas áreas, né, para produção de grãos, produção de fibras e etc., né, praticamente já se esgotou. Se não esgotou, né, vão ser reduzidas. Por que vão ser reduzidas? Porque a preservação, o cuidado com o ambiente, hoje a pressão para o cuidado com o ambiente é muito grande e com razão. Né? Por se falar nisso, acho que vale um parênteses. Já acho que está mais ou menos claro que a preservação ambiental, o cuidado com o meio ambiente, vai permear todas as nossas atividades daqui para frente, né? Particularmente a atividade agrícola. Né? E, naturalmente, nós não podemos deixar de esquecer os impactos que o aquecimento global, né, em termos de aumento da evapotranspiração, naturalmente, muitas áreas que não apresentam déficit hídricos no futuro próximo vão começar a apresentar déficits hídricos, né? E também, naturalmente, aumentando a temperatura, né, deve ocorrer alguns problemas relacionados com algumas culturas em especial, algumas espécies em especial, que são mais sensíveis ao aumento da temperatura. Né? Bom, o melhoramento genético pode, né, deve ter uma contribuição fundamental para atender esses requisitos. Bom, como disse para vocês, aumentar a produtividade. Não é? Aumentar a produtividade, ele vai atender o quesito 1, que é atender a demanda interna e externa. Não é? O quesito 2, que está relacionado, voltando aqui, né, com a exploração de novas áreas. Então, nós não temos mais como explorar novas áreas, nem podemos ficar derrubando mais ou destruindo mais biomas, né, para produzir alimentos. Não se permite mais isso. Né? Ou o espaço que se tem para isso é muito pequeno. E o quesito 3, que é a preservação ambiental. Né? A área de cultivo deve se reduzir. Vocês devem estar acompanhando no Congresso essa semana a discussão sobre o novo Código Florestal, que impacta diretamente a produção de alimentos. Né? E mitigar os efeitos do aquecimento global, né? Onde nós devemos desenvolver cultivares que são adaptados a incrementos dos estresses abióticos, né? Particularmente dos déficits hídricos, e o aumento da temperatura. Bom, agora, o que acho que a gente pode apresentar é se
nós temos tecnologia atualmente para isso. Para a gente verificar isso, nós temos que olhar o que ocorreu no passado, do passado até agora. Não é? O que ocorreu do passado até agora? Vamos lá. Não é? Então, eu peguei esses dados da Conab, está no site da Conab, e são dados de experimentos, porque às vezes, por exemplo, se dá experimentos, olha, ocorreu isso, ocorreu aquilo, mas sempre fica aquela dúvida. Aí no campo, o agricultor, aquilo que o agricultor produz, qual o impacto do melhoramento genético para aquilo que é produzido em campo? Eu peguei os dados da Conab, peguei 3 espécies apenas, naturalmente, porque não há tempo suficiente para ficar apresentando diversas espécies. Né? E peguei o período que eles têm lá, o período que se começa a... Aqui, né? 76, safra 76, 77 até a última safra, 2009, 2010. Né? Isso é um período de 33 anos. Então, tomei 3 exemplos aqui que diferem bastante, né? E tem histórias diferentes também, né? De forma que acho que pode exemplificar melhor aquilo que vem ocorrendo. Então, por exemplo, o que ocorreu com o arroz, com o milho, com a soja, questão de área, produção e produtividade, em termos de alterações anuais em porcentagem? Bom, segundo os dados da Conab, o arroz reduziu em torno de 3,5%, 3,6% a área. A produção aumentou, em termos anuais, né? Aumentou 0,9% e a produtividade aumentou 5,49% ao ano. Né? O milho, a área de milho aumentou um pouco, né? 0,5% ao ano, né? A produção aumentou 5,78% ao ano e a produtividade aumentou em 4,98% ao ano. A soja é um caso muito diferente, né? Como vocês sabem, nesse período inicial, ela era produzida basicamente aqui no sul, depois se expandiu naturalmente para as demais áreas. Por isso que eu digo que eles têm histórias diferentes, né? Por isso que eu acho que essas espécies podem exemplificar o que pode ocorrer nas demais espécies. Então houve um aumento expressivo na área plantada, de soja, todo mundo conhece isso, né? Em termos de 7,20% ao ano. A produção aumentou muito, né? 14,11% ao ano, e a produtividade aumentou em torno de 2,04% ao ano. Se a gente tomar esse aumento, enfatizando que isso é nível de agricultor, né? Os dados de 33 anos, então na safra 76, 77, a produtividade média do arroz no Brasil, aqui é arroz de irrigado, arroz de sequeiro, etc., né? Era de 1,5 toneladas. Atualmente é de 4,22 toneladas por hectare, produtividade. Um aumento, né, de 181%. O milho passou de 1,63 toneladas por hectare para 4,31 toneladas por hectare, né? Um aumento de 164%. A soja, de 1,75 toneladas por hectare para 2,93 toneladas por hectare, por 67%. Então, naturalmente, nesse aumento de produtividade, está envolvido umas técnicas, né? Técnicas fitotécnicas, sementes, né? Qualidade de sementes, manejo de fertilidade de solo, manejo de solos e etc. Né? Toda a área fitotécnica em conjunto, incluindo melhoramento. Quanto o melhoramento pode ser responsável, né, da contribuição por esse aumento de produtividade? Então vamos lá. Então, na literatura, naturalmente, existem relatos para diversas espécies, né? Mas os resultados mostram que as contribuições variam em torno de 50% até 70%. No aumento da produtividade, a contribuição do melhoramento genético varia de 50% a 70%, aquilo que está reportado na literatura. Isso varia muito, porque depende do período em que a espécie uma determinada espécie é avaliada, né? Depende vamos dizer, basicamente do tipo de material que o pesquisador dispõe, etc. Né? Mas esses são os limites, entre 50% e 70%. Bom, então o que eu fiz? Peguei o patamar inferior, 50%. Né? Se isso valer de uma forma
mais marginalizada, né, patamar inferior, estaríamos saindo muito fora da realidade. Então, o arroz, o aumento a taxas anuais, o melhoramento genético estaria contribuindo com 2,74%, o milho com 2,49% e a soja com 1,02% ao ano de incremento na produtividade. Né? Essas taxas de melhoramento, ao tomar, elas são mais ou menos compatíveis com aquilo que se vê na literatura, inclusive para essas espécies. Então, esses dados não estão, apesar de estarem, vamos dizer assim, não foi montado um experimento para se calcular isso, né, para se fazer inferência, como esses dados não estão muito distantes daquilo que a gente conhece da literatura, eu posso considerar que eles estão representando razoavelmente o que estava ocorrendo no aumento da contribuição do melhoramento genético para o aumento da produtividade. Não é? E a contribuição acumulada em 33 anos, não é? O arroz, 90% de contribuição do melhoramento genético. Não é? Contribuição do melhoramento genético, no desenvolvimento de novos cultivares. O arroz era em torno de 90%, o milho em torno de 80% e a soja em torno de 35%. Não é? Como eu disse, essas espécies têm histórias diferentes. Não é? A soja, por exemplo, por que a contribuição do melhoramento genético é menor? É porque os colegas que trabalham com melhoramento de soja são menos eficientes do que eles trabalham com arroz? Não, óbvio que não. Porque desde o início, né, a soja começou a ser cultivada aqui na parte sul do país, desde o início os agricultores que utilizavam a soja, né, já utilizavam tecnologia alta, já tinham cultivares oriundos da Argentina, por exemplo, mesmo do país do hemisfério norte, que já tinham um nível de produtividade elevado. Né? Então, interpretem isso como eficiências de diferentes grupos de pesquisadores, não tem nada a ver. Né? Cada espécie é uma história diferente. Né? Então, a contribuição do melhoramento genético, como o colega que me antecedeu mostrou, que melhoramento genético é acumulação de alelos favoráveis. E isso ocorre no decorrer dos anos, cada vez mais aumentando a produtividade. Né? E aquilo que você vê aumento de 2%, 1%, 1,04%, 1,5% ao ano, parece muito pouco. Né? No decorrer dos anos, no acumulado dos anos, ela acaba se tornando uma taxa, né, elevadíssima, como é isso que está apresentado aí. Bom, novamente, não são dados que eu tive experimentos, são inferências que eu estou fazendo com base na literatura e com dados relatados no site da CONAB. Né? Para deixar bem claro isso. Tá? Mas, comparando com aquilo que existe na literatura, novamente, esses dados não estão fora da realidade. Não. Certo? Bom, então, de uma forma geral, acho que a gente pode similar esses resultados para as demais espécies. Essa variação que existe entre as demais espécies, mas que a contribuição é significativa. Isso que é importante. Né? A contribuição do melhoramento genético para o aumento da produtividade, que é aquilo que nós precisamos, né, para não aumentar as áreas, não derrubar mais florestas, preservar o ambiente e coisas desse tipo, né? O que nós precisamos é aumento da produtividade. E o melhoramento genético tem uma contribuição expressiva para o aumento da produtividade. O outro aspecto, né? Todos nós sabemos, praticamente a mídia todo dia aborda isso, né? Os efeitos do aquecimento global. O colega que me antecedeu, que trabalha na empresa privada também, mencionou aqui, né, a preocupação que tem em se desenvolver cultivares que sejam tolerantes a estresses hídricos, né, a déficits hídricos. E vamos lembrar que a safrinha, né, que hoje, segundo os dados da CONAB, está contribuindo com cerca de 40% da produção total de milho no Brasil, a safrinha, que é plantada depois da soja, usualmente tem uma produtividade menor do que o milho plantado na época normal. Por quê? Por causa do déficit hídrico. Não é? Então, se nós temos uma contribuição expressiva de produtividade do milho na safrinha, é porque esses cultivares estão adaptados a essa situação, foram selecionados. Então, nós temos tecnologia capaz de desenvolver materiais que sejam tolerantes a déficits hídricos. Não é?
O que falta realmente na safrinha, particularmente no centro-oeste, o que é? Déficit hídrico, né? Falta de água. Né? Então nós temos essa circunstância lá. E nós temos que lembrar também qual outros efeitos de aquecimento global. Né? Calor, aumento da temperatura em si. Não sei se alguns colegas que estão aqui se lembram, os mais novos não se lembram, mas, por exemplo, as brásicas, as hortaliças também, de uma forma geral, elas não conseguiam ser cultivadas em qualquer região do país. Não é? Por quê? Porque com o aumento da temperatura, com a quantidade de horas também, tudo isso que tinha, elas começavam a florescer e produzir sementes e não produziam produto que nós utilizamos para consumir. Não é? Então, o melhoramento de brásicas, ela partiu da própria intenção de cultivares tolerantes ao calor. Não é? Isso foi possível. Hoje se cultiva brásicas, nós temos brásicas no país, né, no supermercado, basicamente o ano todo. Da mesma forma, né, não sei, com certeza vocês não se lembram, hoje é muito fácil. Nós vamos ao supermercado e compramos maçã do jeito que a quantidade que nós queremos ou quanto nós podemos consumir o ano todo. Não é? Na minha infância, não é? Na minha juventude também, nós comíamos maçã quando os pais compravam maçã para nós, quando a gente estava doente. Não é? Era como se fosse um prêmio isso. Não é? Porque a maçã era tão cara, que não era possível. O país não produzia maçã. Toda a maçã era importada. Não é? Então, os colegas que trabalham com melhoramento de maçã foram capazes, não é, de adaptar e, através de hibridações, etc., cultivares com menor exigência de frio invernal. E hoje nós temos maçã disponível no supermercado o ano todo. Não é? Então nós temos, eu quero deixar patentinho aqui isso, nós desenvolvemos, fomos capazes, o país foi capaz de formar recursos humanos que foram capazes também de desenvolver tecnologias suficientes, não é, até o momento, para atender a demanda, melhorar a qualidade de vida, melhorar a qualidade de alimentação, disponibilização de novos produtos, né? E sem mencionar aquilo que está ocorrendo com animais também, né? Suínos, frangos e etc. Né? Bom, então, resumindo, né? O Brasil possui conhecimento e tecnologia para desenvolver cultivares, aumentando continuamente os níveis de produtividade com isso, né? Atender a demanda interna e externa, que vai aumentar muito mais, produtos agrícolas, né? A não exploração de novas áreas, com isso, né? Também preservar o ambiente e também mitigar os efeitos do aquecimento global. Tem tecnologia e tem recurso humano para isso. Mas isso basta? Não, não basta. Né? Nós temos que investir ainda mais aonde? Quem são quem que são os responsáveis pelo aumento da produtividade, pelo aumento dessa demanda, por essa oferta de produtos enormes que nós temos nos supermercados, exportação, o PIB hoje, né? Cerca de um terço do PIB ser oriundo do agronegócio, etc. Né? Grande parte desse ganho deve-se aos melhorias que eu mostrei para vocês, né? A contribuição do melhoramento genético para o aumento da produtividade, né? É muito grande, é muito expressiva, muito significativa. Então, de forma que nós temos que investir aonde? Né? Na formação de recursos humanos. E na formação desses recursos humanos, dos melhoristas, né? É que está a chave da nação para aumentar a sua posição, a sua presença nesse agronegócio mundial, na exportação, né, na entrada de recursos, na manutenção da qualidade de vida, na manutenção da alimentação de qualidade e etc. Né? Bom, mas está ocorrendo um problema aqui, aliás, dois problemas. Né? O primeiro é o seguinte, é que a procura atual por esse tipo de profissional, que vai um recado para os jovens, né, é muito alta. E as universidades não têm capacidade atual de formar recursos humanos suficiente para atender apenas as empresas privadas. Não tem. Se contar as universidades, se contar também as instituições públicas, a coisa piora ainda mais. Não é?
Então as universidades não têm sido capazes, não é questão de capacidade ou de falta de vontade, etc. Né? Vou discutir esse assunto um pouco mais para frente, quais são as causas que estão levando a isso. Mas a quantidade de pessoas que estão sendo formadas, funcionários de alta qualidade para atuar nesse segmento não tem sido suficiente. Não é? E esses profissionais atualmente, né, os colegas que trabalham com melhoramento, são altamente valorizados pelo mercado. Né? Os colegas nem terminam o seu doutorado, já estão empregados e coisa desse tipo. Isso não está ocorrendo apenas no Brasil. Né? Isso parece que é um fenômeno mundial. Bom, aqui que eu disse que eu não concordo muito com o nosso colega que apresentou. Né? A maior parte dos livros, né? Talvez quase 100% dos livros, aliás, não conheço nenhum que não diz que melhoramento é a arte e a ciência. Né? Bom, eu não concordo com essa história de arte. Eu acho que aí é uma outra circunstância. Né? Bom, melhoramento. Geralmente a definição é essa: a arte e a ciência de desenvolver cultivares. Bom, sem conhecer genética e estatística, é impossível fazer melhoramento. Simplesmente impossível. Não é possível. Então, se é uma espécie lá que nunca foi submetida a processo de melhoramento, eventualmente pode-se encontrar alguma coisa diferente e multiplicar aquilo, etc. Mas não vai passar muito disso. O que se chama de arte, para mim, o que eu interpreto como arte, é experiência. Experiência que a pessoa adquire uma determinada cultura é extremamente importante para ela, né, para as pessoas, na forma, na atitude que ela vai ter, né, e também vai influenciá-la a desenvolver novas tecnologias. Porque ao conhecer profundamente a espécie, as necessidades da espécie, é que ela vai atuar de forma mais adequada no melhoramento. Lembre-se que para se desenvolver um cultivar, né, nós temos nas espécies animais um período aí de 6, 7, 8, 10 anos para se desenvolver um cultivar. Então, quando se inicia um programa de melhoramento, o melhorista não pensa em resolver os problemas que estão ocorrendo atualmente, mas ele tem que imaginar, ele tem que ser capaz de saber o que vai ocorrer daqui a 10 anos, quando aquele cultivar for liberado, para resolver os problemas que poderão advir daqui a 10 anos, não os problemas que estão ocorrendo hoje, apenas. Não é? Então, para mim, o que se chama de arte, para mim é a experiência. Naturalmente, esse é um componente importantíssimo, não é? Na atuação do melhorista. Mas isso adquire-se com o tempo, Agora, na formação. A formação, o suporte é a formação agronômica ou florestal, né, para atuar no melhoramento das espécies produtoras de grão, bola, etc., e no melhoramento florestal. Não? E conhecimentos adequados em genética e estatística. Não? Bom, eu chamo bastante atenção aqui em estatística, e veja bem, não é possível fazer melhoramento sem estatística. Né? Nós temos que montar experimentos, para avaliação, experimentos têm que ter elementos adequados, e etc. Mas sempre é bom a gente dar uma olhada no passado, porque o passado sempre mostra para nós qual a importância de se conhecer de se obter certos conhecimentos. Então vamos lá. Isso também o colega que antecedeu mostrou, né? Mas não com detalhes, mas aquele gráfico que ele mostrava isso, que ele apresentou, logo foram liberados os híbridos, né? No início eram híbridos duplos. Os novos híbridos duplos, novos cultivares, eles não eram superiores aos anteriores. Né? Eles conseguiam produzir híbridos duplos, mas eles não conseguiam superar a performance dos híbridos que já existiam. Aí começaram algumas discussões. Né? Bom, esgotou a variabilidade genética. Esgotou a variabilidade genética, não é mais possível obter híbridos realmente superiores àqueles já existentes. Alcançou um platô e acabou. Não é? Outra hipótese era que, para a produtividade, para a produção de grãos, no caso específico do milho, né, a hipótese era que a ação gênica era do tipo solo dominante. E que, então, essa forma de atuar, né, para obter híbridos de milho, ela não era suficiente para se poder explorar esse tipo de ação gênica, mas também
não se dispunha de outra forma para se agir para poder explorar esse tipo de ação dele. Tá? Aí então um grupo de pesquisadores, né, quem já está fazendo pós-graduação, já fez pós-graduação, vai se lembrar disso. Foram propostos alguns lineamentos para testar essas hipóteses. Esses lineamentos são muito famosos, são utilizados até hoje, né? Lineamentos 1, 2, 3, foram propostos para se testar essas hipóteses. E através do uso desses lineamentos, a gente encontra que nenhuma dessas hipóteses aqui eram verdadeiras. Né? Não havia esgotamento, tinha variabilidade genética suficiente e o tipo de ação gênica para a produção de grãos não era sobre dominância, né? Era por cima da dominância completa. Então, nenhuma dessas hipóteses eram verdadeiras. O que estava ocorrendo então? Por que se não obtinha níveis superiores aos existentes? Né? Por quê? Então, aí chegou-se à conclusão que o problema é que as populações que existiam na época, elas estavam sendo reamostradas sem nenhuma interferência. Estavam sendo reamostradas continuamente sem nenhuma interferência. E como o colega que me antecedeu fez muito bem mostrar para vocês, existe uma fase crucial do programa do melhoramento, que é a formação de populações. Se errar no início na formação de populações, qualquer atitude que se tiver em termos de técnicas, etc., daqui para frente, não vai ser capaz de se lançar, de se produzir cultivares que consigam superar aqueles existentes. Então daí é que surgiu, né, o termo que hoje nós conhecemos de seleção recorrente, reciclagem de linhagens, coisas desse tipo, e daí superou então essa barreira e se foram produzidos novos híbridos superiores aos existentes. Também, no início, só se produziam híbridos duplos, o colega também antecedeu tocou nesse assunto, porque o custo, as linhagens produziam tão pouco que o custo das sementes de híbridos triplos ou de híbridos simples seria muito alto, e o agricultor não teria capacidade de pagar, de custear essas sementes. Né? Então, mas algum tempo depois, novas linhagens foram produzidas que permitiriam a produção de outros tipos de híbridos, porque o primeiro tipo de híbrido que foi proposto foi o híbrido simples. Né? Mas será que compensa? Será que não compensa? Existe algum fator? Então existiu uma discussão, experimentos comparando híbridos simples, triplos, duplos, nunca se chegava a uma conclusão muito adequada, porque dependia do germoplasma, né? Dependendo do germoplasma, pode ter híbridos simples muito ruins, né? E híbridos duplos muito bons, né? Então depende muito das circunstâncias. Os estudos não eram muito bem conduzidos. Aí, com trabalhos de genética rotativa, ficou claro, né? Foi mostrado de forma assim, bem assertiva, que os híbridos simples, eles eram superiores em performance aos híbridos triplos, e os híbridos triplos eram superiores aos híbridos duplos. Né? No Brasil, naturalmente, por diversas circunstâncias, não vem aqui ao caso comentar, até alguns anos atrás, os híbridos duplos ainda eram aqueles que, vamos dizer, os cultivares que mais existiam, né? mais têm presença no mercado. Ou, atualmente, a maior parte dos cultivares de milho já são híbridos simples, né? E logo todos vão ser híbridos simples. Logo 100% dos disponíveis vão ser híbridos simples, ou os chamados híbridos simples modificados, que são algumas alterações aqui, que são a condição de híbridos simples. Né? Então, eu estou mostrando para vocês aqui, né, que a arte não resolveria esse problema. Né? Se resolveu com ciência. Com ciência que se resolveu. Por que nos produzir híbridos superiores aos existentes? Hipóteses surgiram, não é? Mas só com a experiência, não é? Aquilo que alguns chamam de arte, eu acho que isso é experiência, não é? Não seria possível se resolver, tanto que não se resolveu. Foi com ciência que se resolveu. Como foi com ciência que se resolveu também, que o híbrido simples é o cultivar de escolha entre os materiais que se produzem. Não é só o caso de milho, não, né? Milho, girassol e qualquer outra espécie que se produz híbridos de linhagens. Não? Bom, então para mim, melhoramento genético não pode, nem deve ser considerado arte, mas ciência. Para mim é ciência. Isso é conhecimento e atrelado à experiência. Não? Então, a formação de recursos humanos tem que se basear muito em dar formação básica aos alunos de pós-graduação. Né?
todos vocês sabem que, para se tornar um melhorista, há necessidade de se fazer mestrado e doutorado, né? Às vezes pós-doutorado e etc. Né? Bom, continuando, né? Então, para aumentar a produtividade, etc. e tal, os agentes promovedores dessa atividade são os melhoristas. E se são os melhoristas, né? A universidade tem um papel fundamental nisso. Ela tem que formar recursos humanos com alta qualificação para que possa acompanhar as alterações que ocorrem, né, no decorrer do tempo de atividade dos colegas que estão nessa área, né, e então tem um papel fundamental na formação de recursos humanos. Só que existem alterações que ocorrem no decorrer do tempo em que os colegas precisam estar preparados para isso. Então, novamente aqui, é para enfatizar que a formação, né, a formação teórica é extremamente importante nessa nossa área. Né? Então, só para lembrar, até algum tempo atrás, a equipe, melhoramento sempre foi uma atividade multidisciplinar. Mas, basicamente, quem estava envolvido? Né? O patologista que ajudava a gente, os entomologistas que ajudavam a gente, e não ia muito longe disso. Não é? Hoje a coisa tomou-se um vulto, não é? Muito diferente. Não é? Por quê? Porque a introdução dessas técnicas biotecnológicas, sejam os OGM, sejam marcadores moleculares e outras técnicas que vêm por aí, né? Depende, insere nesse contexto, né, colegas em que atuam nessa área especificamente, né, no laboratório, desenvolvendo técnicas e aplicando técnicas, etc., eles também vão se inserir nessa atividade multidisciplinar. E também, né, técnicas estatísticas que são, às vezes, extremamente sofisticadas e que precisa da ajuda de colegas que trabalham na interface. Então, a preocupação aqui é que esses colegas que estão sendo formados hoje, né, além de terem essa formação que existe até hoje, né, elas têm também que ser capazes de ter uma formação tal que permite compreender e fazer uma interface com os colegas que trabalham na área biotecnológica e com os colegas que têm conhecimentos profundos na área de estatística. Né? Por que isso? Né? Bom, a área biotecnológica é fácil de entender, marcadores moleculares, OGMs e assim por diante. Né? Mas na área estatística, por exemplo, né, utilizando marcadores moleculares, o pessoal da área animal, por exemplo, usa uma técnica, todo mundo provavelmente trabalha com melhoramento já ouviu falar, que chama-se DUT, né, que são os modelos mistos, que foram desenvolvidos para o melhoramento animal. Né? Hoje, tem uma importância extremamente importante, está sendo aplicado há pelo menos uma década no melhoramento genético animal, né? O uso de uma tecnologia que é denominada Genome-Wide Selection, que basicamente depende do conhecimento de modelos mistos, do uso de modelos mistos no melhoramento. Né? Então fica difícil a pessoa hoje, o colega melhorista hoje, se ele não tiver uma formação estatística adequada, né, ele conversar, entender como esse processo se dá para que ele possa aplicar, utilizar adequadamente e não ter restrição ao uso disso. Né? Ao conhecer, ele pode dizer, olha, eu acho que não serve o meu programa, serve o meu programa, e assim por diante. Mas sem conhecer, fica difícil. Né? Então é preciso adequar a formação. Outra preocupação, que eu disse no início para vocês, é que está ocorrendo uma redução acentuada do número de melhoristas. As universidades não conseguem formar em quantidade suficiente para atender a procura. Né? A demanda é muito maior que a procura por melhoristas atualmente. Há empregos, aí, né, há posições sobrando nas diversas instituições, tanto públicas, privadas, universidades e etc. Né? Por que está ocorrendo isso? Não é? Porque as agências de fomento e as universidades
tem priorizado a formação de recurso humano em biotecnologia. Os projetos, aqui não vai crítica nenhuma aos colegas em si, não é? Mas muitos projetos de biotecnologia em pessoas que não entendem absolutamente nada da área agronômica, nada da área de melhoramento especificamente, não é? Atribui lá, ao transferir um gen tal, por exemplo, do tabaco para o tomate, a produtividade vai aumentar em 30%, por exemplo. Não é? Isso é mais ou menos generalizado. Nós fazer um programa um projeto, genoma, coisa e tal, que nós vamos ser capazes de entender todo o processo, tal, e vamos intervir em determinado passo, aumentar a produtividade em 20%. Não é? Ora, nada disso acontece. Nada disso aconteceu. Há quanto tempo os projetos e as promessas aí não acontecem? Por que não acontece? Porque as pessoas que estão envolvidas nesses projetos, elas não estão aptas a entender, no caso melhoramento genético vegetal, não estão aptas a entender aquilo que se passa realmente, aquilo que se projeta, aquilo que é a necessidade, aquilo que ocorre nos programas de melhoramento e para aumentar a produtividade, resistência a doenças, etc. E tal, né? Então, o problema vai ocorrer no futuro bem próximo. Se já está ocorrendo escassez de recursos humanos nessa área, a tendência é agravar muito, porque muitos dos nossos colegas que hoje são pesquisadores sêniores nas empresas privadas, eles estão atingindo a idade de aposentadoria. Não é? Então, se muitos colegas vão se aposentar, quem que vai ocupar o lugar desses colegas? Não tem. Atualmente não tem. Não é? Bom, a universidade tem culpa nisso? Não é? As agentes de fomento têm culpa nisso? Tem sim, a minha também tem. Estou criticando as outras, não? Estou criticando particularmente a minha. Não é? O número de alunos que procura a área de melhoramento, não é? Comparado com o número de alunos que procura a área de biotecnologia, a diferença é enorme. Não é? Por quê? Porque a área de biotecnologia consegue quantidade de recursos enorme, consegue bolsas facilmente, consegue recursos facilmente, etc. Mas na área de melhoramento não é isso que acontece. Não é isso que acontece. E, infelizmente, também, ao contrário do que ocorre em outros países, particularmente os países do hemisfério norte, não é? Onde as empresas, percebendo em que a escassez de recursos humanos, empresas privadas, percebendo que a escassez de recursos humanos, que para atendê-las, as necessidades delas, devem reduzir muito nos próximos anos, estão investindo pesado nas universidades para a formação de recursos humanos, na área de melhoramento. No Brasil, infelizmente, isso não ocorreu no passado, não está ocorrendo no presente e não há nenhuma, vamos dizer assim, não há nenhuma indicação de que isso possa vir a ocorrer no futuro próximo. Não é? Então, essa escassez de melhoristas, né, de recursos humanos formados, que têm capacidade para trabalhar no melhoramento de plantas, vai reduzir está reduzindo de forma drástica e nós vamos ter coleta para isso. O que precisa ficar bem claro é o seguinte, é que os colegas que trabalham na área de biotecnologia, assim como os colegas que trabalham na área de entomologia, assim como os colegas que trabalham na área de patologia, etc., todos os colegas têm um papel fundamental dentro do programa de melhoramento. Não é? Mas eles não são capazes de delinear um programa de melhoramento em si. Isso cabe aos colegas que têm formação em melhoramento genético vegetal. Não é? Então, a biotecnologia não irá substituir o que se denomina hoje melhoramento convencional. Por que isso acontece? Né? Também o pessoal que trabalha na estatística, etc. Por que isso acontece? Porque esses colegas que não têm formação adequada, não é crítica não, eles têm a formação necessária para a atividade deles. Mas eles não têm o conhecimento que nós temos. Por exemplo, eles ignoram, não é que ignoram, eles não sabem, a maior parte deles, que existe algo que se chama interação genómica no ambiente. Então, quando eles dizem, vou tirar um gene dessa espécie, vou transferir para outra, a produtividade vai aumentar em 20%, né? Eles ignoram que ao levar isso para o campo, né, existe uma série de fatores ambientais que poderia eventualmente até aumentar, mas geralmente vai reduzir se a expressão
né, realmente se esse gênio, se esses genes vierem a se expressar. Não é? Nós sabemos muito bem isso. Não é? Mesmo com genes que são transferidos dentro da própria espécie, dependendo do background genético da população, o genótipo em que esse gene for inserido, não é? A expressão desse gene varia. Não é? A expressão do gene varia. Como é que os genes introduzidos de outras espécies também não vão variar? Não é? Os colegas que trabalham, que tiveram a oportunidade de ver o campo com OGM, né? Com genótipos, diferentes genótipos OGMs, já sabem, não é? Que há genótipos que expressam muito bem e outros que não expressam. Então, mesmo com os OGMs, após a introgressão desses OGMs, há necessidade de fazer seleção ainda para aqueles genótipos elites que melhor expressam aqueles genes. Não é? Isso também ocorre porque esses genes que são inseridos, eles podem interagir com o background genético da linhagem, não só com o ambiente, mas com o background da linhagem, da população, do clone, etc. E também com os modificadores, e pode ocorrer, como vocês sabem também, epistasia, fenômenos epistáticos que podem simplesmente suprimir a expressão do gene, como podem influenciar de tal forma que a expressão seja de outra pode ter um outro tipo de expressão que aquele esperado. Então, ao se ignorar esses fenômenos básicos que os colegas que trabalham com melhoramento têm, não é possível um colega que trabalha na área biotecnológica, ele, vamos dizer assim, planejar e conduzir um programa de melhoramento. Isso não é possível, infelizmente. De qualquer forma, eu não estou criticando, não. Eles têm o papel deles, nós temos o nosso. Que são também, atualmente, essenciais para o programa de melhoramento. E nós, como trabalhamos na área de melhoramento genético vegetal, apesar de tudo, eles são, tanto o pessoal da estatística, entomologista, fitopatologista, o pessoal que trabalha com biotecnologia, etc., são fundamentais atualmente dentro da equipe multidisciplinar para o desenvolvimento de novos cultivares. De tal forma que a formação atual deve contemplar todas essas novas disciplinas, porque os colegas da universidade têm que ter formação suficiente para poder ter uma conversa, como se tem com fitopatologistas, como se tem com entomologistas, se trocar, fazer a interface entre essas diferentes áreas. Então, hoje existe mais conhecimento dos melhoristas do que algumas décadas atrás. Esse é o recado que eu gostaria de dar. Então, concluindo essa apresentação, o melhoramento genético vegetal vai continuar contribuindo de forma significativa para o aumento da produtividade. Isso o passado mostra, o presente está mostrando e vai continuar sendo assim. E não vai tirar o papel do melhorista, a contribuição do melhorista nesse contexto. E a outra, e com isso, os problemas ambientais e efeitos do aquecimento global poderão ser mitigados. Bom, as agências de fomento, as universidades, elas precisam tomar atitudes para priorizar a formação de recurso humano na área de melhoramento vegetal, que estão diminuindo drasticamente, como eu já mostrei para vocês. E as universidades precisam, de forma urgente, adequar os seus programas de pós-graduação a esses novos conhecimentos que poderão, ou que irão, ou que estão impactando os programas atuais de melhoramento. Por isso, obrigado. Agradeço ao professor Cláudio. Agora a gente vai só trocar aqui, fazer uma mudança na palestra. Enquanto isso, eu quero agradecer ao professor Cláudio, dizer que a gente não discorda sobre a arte. Na verdade, é uma questão de semântica. Eu concordo com ele em gênero, número e grau. Quando eu quero dizer arte, eu quero dizer a capacidade de raciocínio da ciência, enxergar uma planta no campo e dizer o que está acontecendo aqui. É por isso que eu li lá nos livros, li nas aulas, etc., a minha leitura. É isso que falta. Porque eu, seguido, pergunto para os alunos, primeira aula, às vezes, de melhoramento, o que o melhorista deve ter, e eles elencam uma série de coisas
dificilmente eles elencam inteligência. Eu acho que um bom melhorista é uma pessoa inteligente, raciocínio ágil, rápido, capaz de decidir, capaz de entender o que está acontecendo. E nós vamos entrar depois nas discussões, mas o professor fez eu me lembrar de uma espécie de reportagem que a revista Nature fez em 2004, falando sobre os desaparecimentos dos melhoristas, que era uma raça em desaparecimento, vamos dizer assim, a tradução mais ou menos livre. E falando que um dos motivos é que a biotecnologia era considerada uma ciência mais sexy, principalmente na América do Norte. E parece que isso não entendo errado, que no inglês faz mais sentido um pouco, mas nós temos que evitar que isso também se ocorra de maneira generalizada no Brasil, né? Então, a gente vai depois abrir então espaço para as perguntas, e agora então com a palavra a doutora Daniela. Obrigada. Gente, prometo 20 minutos. Cumpro a minha missão, porque estava lá no almoço, né? Meio-dia. Eu vou tentar ser breve. Na verdade, a palestra do professor Cláudio foi brilhante, porque mas ele tem uns slides da minha do professor Cláudio para me repetir. Falei mais rápido, mas enfim, a gente teve uma visão bastante científica, bastante técnica, né? Professor Cláudio. E eu queria mostrar um pouquinho para vocês, botar mais em ordem na cabeça de vocês um pouquinho sobre a questão legal. Porque, como tudo na nossa vida, né, a gente tem sempre que esbarrar lá na legislação, alguma coisa. E no caso do melhoramento genético, tem uma legislação muito específica que se aplica, que é a Lei de Proteção de Cultivares, né? Então eu trabalho no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, foi criado pela lei de... Cadê o... É o bem? Tá. Foi criado pela Lei 9456, que estabelece a proteção intelectual das novas variedades, né, vegetais. O SNPC também é responsável pela análise dos pedidos de proteção e pela concessão dos certificados, uma atividade centralizada em Brasília. Nós também somos responsáveis por zelar pelo cumprimento dos ordenamentos internacionais, há uma série de tratados internacionais relativos à proteção de cultivares. E o SNPC é o representante, a pessoa que é o órgão que negocia pelo Brasil os posicionamentos do país com relação à proteção de cultivares. Nós também elaboramos normativos específicos, conduzimos ensaios e apoiamos a área de fiscalização de sementes mudas, que é realizada também por outra área no Ministério da Agricultura. Quem é o nosso público, né? São instituições de melhoramento vegetal públicas e privadas, escritórios de patentes, instituições acadêmicas, empresas produtoras de sementes, organizações representativas de produtores de sementes, de agricultores e de instituições de pesquisa geradoras de novos cultivares. Só para poder ficar claro, existe uma diferença grande entre proteção e registro. Grande mesmo, assim, acho que existe a lei de sementes mudas e existe a lei de proteção de cultivares. A lei de sementes mudas, ela é a lei 10.711, regulamentada pelo decreto 5153 de 2004. Ela trabalha com a parte toda de comercialização, de produção de sementes e de comercialização de sementes mudas no Brasil, né? E normalmente as pessoas costumam falar, o registro, a proteção, para até questão lá para cá, só pode registrar depois que proteger, só pode proteger depois de registrar. Na verdade, são coisas completamente diferentes e interdependentes. Então, elas não dependem uma da outra, ou seja, você pode proteger e não registrar a cultivar, você pode registrar e não proteger a cultivar, depende do uso que vai se dar para aquele material, né? Então, a proteção é feita pelo SNPC, dentro do Ministério da Agricultura, na Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo. Visa a proteção da propriedade intelectual, segura a exclusividade dos direitos de exploração do uso da cultivar, através da coleta de royalties. Tem uma legislação própria, que é a 9456, e é vinculada aos ordenamentos internacionais de proteção intelectual, conforme eu disse para você. E a gente tem um ensaio específico que todas as cultivares submetidas à proteção são obrigadas a passar, que é o teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade.
O registro ele é efetuado pelo Departamento de Fiscalização de Insumos Agropecuários, na Secretaria de Defesa Agropecuária, habilita cultivares para comercialização e produção no Brasil. A cultivar para ser comercializada, produzida, ela não precisa necessariamente estar protegida. Mas toda cultivar que vai produzir em larga escala e comercializar, ela tem que estar registrada. E o que se utiliza para algumas espécies que são mais importantes, o teste que a gente chama, o teste que é requerido para o registro, é o teste de valor de cultivo e uso. E o registro trabalha muito com a questão de banco de informações agronômicas, né, sobre o desempenho das cultivares. E na proteção nós trabalhamos com a parte de caracterização, para a identificação desses cultivares. Eu falei da questão internacional. Na verdade, o Brasil se inseriu na questão de propriedade intelectual de variedades vegetais em função de um outro tratado que existia anteriormente, que é o TRIPS, que é o Tratado Relativo aos Aspectos de Serviços e Propriedade Intelectual. O TRIPS ele é um tratado no âmbito da Organização Mundial do Comércio, e essa Organização Mundial do Comércio é que regula toda a parte de propriedade intelectual. O Tratado TRIPS, ele determina que os países membros da OMC devem escolher um sistema para proteger as cultivares que são geradas pelos inovadores. E essa proteção ela pode ser feita via patente, via proteção ou combinação dessas duas modalidades, né? E o Brasil ele optou pela proteção de cultivares, que é um sistema sui generis. Ele não é patente, ele tem uma série de diferenças do sistema patentário. Ele é um sistema mais flexível do que o patentário. E aí o Brasil, depois de sancionar a Lei de Proteção de Cultivares, ele assinou outro tratado, que é um tratado internacional, que é o Tratado da União para a Proteção das Novas Obtenções Vegetais, e o organismo que gerencia esse tratado é o UPOV. E a missão da UPOV é propor e promover o sistema efetivo de proteção de variedades vegetais para encorajar o desenvolvimento de novas variedades de plantas para o benefício da sociedade. Todos esses países que vocês estão vendo de verde, pintados de verde, são países que são signatários desse tratado. O que isso significa, em termos práticos? Que a proteção dada no Brasil vale no outro país, vale nos Estados Unidos, vale na Europa, vale na Austrália? Não. A proteção é territorial. Com todos os direitos de propriedade intelectual, ele é territorial. Ela só vigora naquele país que reconheceu o direito. Mesmo tendo regras semelhantes, a proteção do Brasil, ela só vale aqui para o Brasil. Então, não é o fato dela estar protegida aqui no Brasil que ela vai valer para o resto. Mas então, qual é a vantagem, né? A vantagem é que os obtentores do Brasil, eles vão conhecer claramente as regras e vão poder solicitar a proteção das cultivares em outros países, porque as regras são as mesmas, as exigências são as mesmas. Então, isso gera uma facilidade muito grande em termos de proteção de cultivares em outros países. E vice-versa, para um obtentor estrangeiro solicitar a proteção de uma cultivar aqui no Brasil, para ele é muito mais fácil, porque as regras são as mesmas, a questão de documentação e a questão de encaminhamento de ensaios necessários para a proteção. O que são essas pessoas, né, que pedem proteção e registro comercial aqui no Brasil, né? As instituições de melhoramento vegetal, tanto as estaduais quanto as federais, são as empresas, são as instituições acadêmicas, sejam elas públicas ou privadas, e nacionais ou estrangeiras. Então não pode haver distinção. Uma das coisas que o Tratado Internacional faz é procurar colocar no mesmo patamar tanto nacional quanto estrangeiro. Seria uma reciprocidade. Além disso, quem trabalha com melhoramento vegetal, ele tem que estar atento para vários outros tratados internacionais que regem a matéria. Então, eu falei da OMC, já existe a Convenção da Biodiversidade, que vocês devem ter ouvido falar, o Tratado da UPOV, tem o Tratado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que regula as patentes do ponto de vista internacional, e que, em função desse tratado internacional, funciona aqui no Brasil a Lei de Propriedade Industrial, que rege as patentes, as marcas, etc. Vocês viram como a coisa está toda interligada? E quando a gente está falando de patente, a gente está falando também de biotecnologia, de gen, de transgenia. A gente está falando de marca. Vocês viram na palestra que o Gilson fez, vocês viram lá uns Rzinhos, redondos, todos os eventos que eles patenteiam ou
ou enfim, inovações, eles vão lá e registram a marca. Então são formas de propriedade intelectual, são formas de preservar o direito do obtentor, né? Ou do inovador. Existe a FAO, que é o tratado que permite a transferência de recursos genéticos entre os países. O que eu quero mostrar com isso é o seguinte: a gente não pode estar só pensando em melhoramento genético na obtenção de uma cultivar que vai ser produtiva. Ela também tem que ser produtiva, ela também tem que ser resistente, ela também tem que ser adaptada a diferentes regiões. Mas quem está trabalhando na área de melhoramento vegetal tem que se informar sobre todo o ambiente que rege e que regulamenta essa atividade. E isso aí, eu acredito que aqui na universidade vocês têm bastante informação sobre isso e tentem tirar o máximo proveito disso, porque o que a gente percebe é que mesmo as empresas que estão na área, que estão competindo, a desinformação ainda é muito grande. Então a gente não existe praticamente material, não existe livro de estudo sobre como lidar com essas diferentes situações. Por que não existe? Porque isso aqui tudo é novo demais. Porque isso tudo aqui vai acontecendo dia após dia. Porque agora, se agora está vigorando um decreto de acesso a recursos genéticos, e isso afeta, de certa forma, todo o melhoramento, e afeta tremendamente toda a questão do melhoramento genético de espécies que são nativas do Brasil, já existe tramitando na Casa Civil um novo decreto que vai restringir ainda mais o acesso. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque às vezes a gente fica brigando lá em Brasília, mas, igual vocês viram no Código Florestal essa semana, a gente está no meio de uma briga para evitar uma restrição maior de acesso. O decreto já está pronto para ser assinado na Casa Civil e o Ministério está numa queda de braço danada para evitar que passe esse novo decreto. Para vocês terem uma ideia, ele pretende nacionalizar um monte de espécies que nem são nativas, cana, café e por aí afora. E isso cria restrição ao trabalho de vocês, ou seja, para fazer qualquer tipo de trabalho precisa de permissão de um órgão. Hoje, como já se tem a CTNBio, por uma questão ambiental, por causa dos organismos geneticamente modificados, pretende se colocar, já existe o CGEM funcionando, que é uma câmara que discute, que autoriza a utilização de recursos nativos, já se pretende implantar isso para espécies que nem são nativas do Brasil. Então, fica cada vez mais difícil para o melhorista trabalhar dessa forma. Então, é muito importante que as instituições tenham noção do que vem se passando, porque isso a gente não vai encontrar livre, a gente vai encontrar no jornal, a gente vai encontrar procurando os órgãos que estão trabalhando nisso, mas quando a gente vê a coisa já saiu, e meu Deus do céu, ninguém viu isso, viu? Às vezes não consegue segurar. E aí é muito importante que as pessoas fiquem atentas a essas modificações que vão se fazer nas legislações, né? Para se proteger uma cultivar, bom, terminou o trabalho de melhoramento. Aí entra a segunda etapa, né, que é a questão da proteção do registro. Quando a cultivar está pronta, já está no final do desenvolvimento, ela é promissora do ponto de vista do mercado, então leva-se para proteger. Quando vai se entrar na proteção, tem requisito? Tem, ela tem que ser melhorada. Então, cultivar que não é melhorado, que não passa por uma seleção, que não tem a interferência humana, ela não é passível de proteção. Não é possível pegar o material e se trazer no Ministério para proteger. Então, ela tem que provar, o obtentor ele tem que provar que ele fez o trabalho, que ele investiu nesse trabalho de melhoramento. Houve uma interferência intelectual aí. Há várias formalidades de papéis para serem preenchidos, pagamento de taxas. Mas isso tudo é bastante facilitado, tudo fica disponível no site do Ministério, existem uns manuaizinhos para seguir, bem fácil. E tem a questão da novidade, não pode ser qualquer cultivar passível de proteção. A gente tem o máximo de 1 ano depois que essa cultivar é lançada no mercado, é quando ela ainda pode ser protegida. Se ela já está sendo comercializada há mais de 1 ano, ela não é mais passível de proteção no país. E essa é uma regra que vale para qualquer outro país membro da UPOV. Ela tem que ter nome próprio, ou seja, ela também é conhecida pela denominação. A denominação tem que ser única dentro daquela espécie, inclusive do ponto de vista internacional. Então não existe não existem duas cultivares protegidas com o mesmo nome em países diferentes. A denominação é única. E ela também tem que ser distinta, homogênea e estável. Aí entra a questão científica, né? Mas o que isso tem a ver, né, com o avanço, para falar sobre o avanço do melhoramento genético no Brasil? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a gente tem que ficar atento a uma série de outras coisas que estão aí para ou facilitar ou dificultar
facilitar o trabalho de melhoramento. Acho que o professor Cláudio apresentou aí já dados, né? O melhoramento existe, influencia está avançando em termos de agregar valor à economia, sim, está avançando. E isso está avançando também porque os outros setores estão envolvidos em facilitar as coisas. A Lei de Proteção de Cultivares, ela é uma legislação que ela veio justamente para trazer incentivo para o melhoramento vegetal. E de que forma que esse incentivo é feito? Na verdade, o rigor que se exige para cultivar que vai ser protegida, ela é uma forma de melhorar a qualidade do material, a qualidade genética do material que está sendo colocado, disponibilizado para o agricultor. Quando a gente fala de estimulabilidade, homogeneidade e estabilidade, a gente está falando que, além dos testes que são efetuados no desenvolvimento da cultivar, os testes normais que são efetuados para fazer seleção e melhoramento, os testes de DHE, eles têm foco específico, que é, isso num trabalho de melhoramento já deveria ser observado. A questão da uniformidade, por exemplo, é uma questão básica para melhoramento. Só que se você não tem isso normatizado, vai ficar a critério do obtentor colocar o material no campo com um número de plantas atípicas que ele entender que é correto. Então os normativos, eles vêm para proteger o agricultor e acaba que também cria um nível de exigência elevado, melhorando assim a qualidade do material genético que é disponibilizado para ele. Então, quando a gente faz um teste de DHE, toda espécie que entra no sistema de proteção, ela passa por um estudo. Nós convocamos especialistas em melhoramento de cada uma das espécies. Hoje são 110 espécies no regime de proteção. E esses documentos que nós fazemos, bom, esses são os ensaios. A gente estabelece critérios, são ensaios de campo, de casa de vegetação, de laboratório, visando caracterizar aquele material que é submetido à proteção e verificar essa uniformidade do material. Só um exemplo, esse é um pedaço de um documento que é um descritor, né, que vocês são familiares com ele. Esse descritor, ele é feito pelos especialistas das espécies. Na verdade, não é feito pelo técnico do Ministério. Nós somos uma equipe de 8 engenheiros agrônomos do Ministério da Agricultura, temos 2 melhoristas conosco, que entendem bastante, nos ajudam, mas não são melhoristas especializados em melhoramento, eles são melhoristas que utilizam o conhecimento do melhoramento para aplicar na análise dos processos de proteção e para nos ajudar a elaborar os documentos e encaminhar os testes, né? E aqui tem uma tabela de descritor, que é um exemplo de uma parte de um documento, onde é feita a caracterização. Então, cada descritor oficial que nós publicamos no Diário Oficial e passa a ser requisito para as cultivares que são passíveis, que são candidatas à proteção, descrever esse material. Então, a planta, pigmentação antocianínica do hipocótilo, aquele material vai ser descrito como ausente ou presente, cor da flor, branca ou roxa. Então, é feita a caracterização, e esse número de características dos descritores oficiais, eles podem variar de 20 até 130, temos descritores com 130 características, dependendo da espécie. O importante é que os descritores eles sejam suficientes para diferenciar as cultivares. Não vou entrar muito em detalhe aqui não, amanhã de manhã a gente vai ter um mini curso sobre isso, daí eu vou explicar para vocês como é que a gente consegue comparar e proteger cultivares testando lá em balsas, cultivar de soja testado em balsas, com cultivar de soja testado aqui no Rio Grande do Sul, e os testes feitos pelos próprios obtentores. Então, isso tudo existe metodologia envolvida, existe muita estatística, e aí é possível alguns sistemas, alguns programas que a gente utiliza, e muito estudo por trás disso, para a gente poder fazer isso. O fato é que os requisitos técnicos para a proteção de uma cultivar resultam na elevação do padrão da qualidade genética das cultivares disponibilizadas aos agricultores, sobretudo em termos de uniformidade, de manutenção de sua identidade. Porque sem a identidade também a cultivar não existe. Então a cultivar ela tem que ser reconhecida. O agricultor ele compra a cultivar por alguma razão. Geralmente por produtividade, por resistência, por adaptabilidade. Mas essas características, elas são necessariamente atreladas a outras características fenológicas e que estão descritas, de certa forma, naqueles descritores que eu mostrei para vocês. E que tipo de espécie, né, que é abrangida pelo sistema de proteção de cultivares? As espécies que recebem investimentos em pesquisa.
ou com cultivares melhoradas em fase de desenvolvimento. Aquelas que têm demanda comercial nacional e internacional. E quando há muito interesse estrangeiro, a gente também incluía cultivar, e aqui esse interesse estrangeiro era focado em ornamentais. Essas espécies, o Ministério coloca alguns critérios, porque senão não chegava, as pessoas chegavam lá, outro dia chegou uma pessoa, eu quero proteger helicônia. Tá, a helicônia é uma espécie importante, ornamental, né? Aquela bananeira ornamental, tem aquela folha. Eu quero proteger helicônia. Tá, então vamos trabalhar nos descritores. Nossa, mas e aí, você já tem material para lançar? Não, tem uma coleção que eu coletei não sei aonde. Não, mas não tem melhoramento, então não é passível de proteção. Pode ir lá, registra o seu cultivar, comercializa, mas você não vai ter o mérito da exclusividade de exploração desse material no mercado. Então essa é uma preocupação que a gente tem de fato, de ser justo na hora de conferir o título, de fato seja um material que tenha tido um ganho, um acréscimo em termos de características, de qualidade. Mas assim, a gente recebe pedidos, agora a gente vai trabalhar com descritores de pinos. Mas pinos é uma cultura grande, é importante, mas os melhoristas de pinos, as empresas melhoradoras de pinos, até então não tinham solicitado proteção de nada, não tinham pinos provavelmente novos para colocar no mercado, provavelmente trabalhavam com materiais muito antigos, e como o melhoramento é muito lento, até chegar no ponto de proteção também demora um pouco mais. Quanto tempo leva para proteger uma cultivar? 1 ano, mais ou menos, porque os testes são feitos pelos obtentores e aí eles nos fornecem tudo. Geralmente esses ensaios que eles fizeram já no final do desenvolvimento da cultivar já servem para a gente trabalhar, para a gente inferir aí, tomar decisão sobre a questão da proteção dessa cultivar ou não. No final da proteção, o direito sobre essa proteção, ele se aplica ao material propagativo, à muda ou à semente somente. Não se aplica ao material de colheita. Ou seja, o que é protegido pela lei de cultivares é a utilização do material propagativo da cultivar. E isso inclui aí, principalmente com questão de propagação vegetativa, inclui até folhas, dependendo do caso, que se forem utilizadas hastes, né, se forem utilizadas para multiplicação. E a proteção, ela assegura ao titular, a proteção da cultivar, o direito à reprodução comercial no território brasileiro, sendo proibido que terceiros utilizem essa cultivar para fins comerciais, ofereçam à venda ou comercializem esse material de propagação dessa cultivar sem autorização. Então, cria um monopólio de exploração dessa cultivar. E por isso que é tão importante a gente saber identificar essa cultivar, porque como é que o obtentor vai fazer valer o direito dele se ele não é capaz de identificar essa cultivar no mercado? E essa identificação, ela por vezes passa pela questão molecular, como foi colocado aqui, mas ela ainda não é muito utilizada. Ainda há uma série de dificuldades para a utilização de técnicas moleculares. O que a gente mais tem utilizado na prática é recolher o material de fiscalização, chega lá, planta o material, e aí no plantio é que nós, de fato, podemos inferir se aquele material é ou não é a cultivar protegida. A gente tem feito isso e tem dado, apesar de levar um pouquinho mais de tempo, mas a gente tem tido bons resultados com relação a isso. Eu vou entrar direto nos gargalos da lei de proteção de cultivar, porque acho que são coisas importantes para vocês atentarem. Eu não vou, a lei é cumprida, eu não vou entrar nesses detalhes, não. Mas lembra que eu falei que para cada cultivar que a gente protege, a gente tem que desenvolver um documento técnico. Esse tem que ser validado, é um protocolo de ensaio. Então ele é um documento muito complexo, difícil de ser implementado. Então nós vamos lá, pegamos as características da cultivares, fazemos ensaios 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes leva 5 anos para a gente elaborar um documento para ele ser efetivo o suficiente. Isso, a lei obriga que nós desenvolvamos esse documento, que o Ministério desenvolva esse documento. E esse é um gargalo para a inclusão de novas espécies no regime de proteção. Então, a gente está tentando trabalhar com isso de forma que o obtentor, ele, na medida em que ele for desenvolvendo, for descrevendo a cultivar ou no final do desenvolvimento, ele possa já também simultaneamente validar aquele material que vai ser submetido à proteção. Isso é uma proposta para a nova lei. O direito do melhorista é restrito ao material propagativo, que vocês têm muita uva, né, aqui na região. E uma das coisas que é muito triste é que se a pessoa vai lá, compra uma muda de uva, melhorista de uva vai lá, pega uma muda, leva para uma biochato que multiplica aquilo, e aí a partir de uma uva ele pode plantar 1000
pés de uva sem, quer dizer, ele pode gerar aí materiais, enfim, às vezes está aqui, mas eu estou dizendo, a grosso modo, se ele comprou uma muda, ele já pagou o royalties sobre aquela muda e ele não precisa pagar mais sobre mudas que ele venha multiplicar a partir daquela que ele pagou, porque existe um dispositivo na lei que se chama uso próprio de sementes e mudas. Então, o que a gente vê às vezes acontecer com soja, o que foi criado para a pessoa guardar grão de uma safra para outra e multiplicar esses grãos por uma questão de segurança alimentar, acabou tomando proporções e consequências que a gente não imaginava. Então, você comprometeu aí toda a questão da propagação, das espécies de propagação vegetativa, e com a facilidade de clonagem, você conseguiu aí, enfim, fazer uso próprio, sem perder características genéticas das cultivares, porque a chance de haver segregação dependendo da espécie é muito pequena. Então, essa restrição ao material propagativo cria essa dificuldade. Se a restrição incluísse também a utilização, o produto da colheita, uma uva, como eu falei, ela sendo identificada no mercado, fruto de um uso indevido do material protegido, o obtentor poderia reclamar direito sobre essa produção que foi feita a partir de material ilegal, caso não fosse proibido fazer uso próprio de sementes e mudas. Então existe uma lacuna na legislação onde as espécies de propagação vegetativa não têm a mesma segurança que têm as espécies que são produzidas por semente. Exceto a cana-de-açúcar, no caso, porque a cana é citada explicitamente na lei como uma exceção a isso, ou seja, a cana ela só pode ser utilizada, só pode ser feito uso próprio da cana se for para uso doméstico, para alimentação animal ou uso doméstico. Caso contrário, se vai se vender esse produto da cana para alguma indústria, já estaria infringindo. Então, mas esse dispositivo só existe para a cana. A duração da proteção hoje é de 15 anos, para as espécies de modo geral, e de 18 anos para as espécies arbóreas e videira. Você trabalha com batata aqui, né? Quantos anos leva para melhorar uma batata? A informação que eu tenho é que varia entre 12 e 30 anos. Assim. É porque na Europa eles trabalham com menos ciclos, né, de propagação. Então, na Europa, alguns materiais de batata, eles levam até 30 anos para serem desenvolvidos. E aí, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, a batata, curiosamente, apesar de ser uma cultura anual, é a espécie que tem o prazo de proteção mais longo, que é de 30 anos. Então, mesmo que as outras espécies sejam, em outros países, 20 anos, para as espécies de modo geral, 25 anos para as espécies arbóreas, esse é o número que se trabalha fora do país, a batata tem 30 anos de proteção, ela é uma exceção. Aqui no Brasil a gente trabalha com 15 anos para as espécies de modo geral e 18 para as espécies arbóreas, o que é considerado um tempo muito pouco para uso, tendo em vista o período que se gasta para se melhorar, né? E hoje a gente tem, a questão do DHE, antes do pedido de proteção, isso é uma exigência legal, ou seja, para entrar com o pedido de proteção antes, a pessoa tem que fazer o DHE inteiro. Então a gente está querendo ver se modifica a lei no sentido de que quando a cultivagem estiver terminada, o pedido de proteção possa entrar junto com o início do teste de DHE, para que nós possamos acompanhar e até auxiliar o obtentor na caracterização desse material que ele é específico. Então cria alguma complexidade do ponto de vista administrativo e outro gargalo. O que o Estado, o que o Ministério da Agricultura está tentando fazer? A gente está trabalhando com direito privado, né? E direito privado é assim, onde um ganha e o outro perde. Então é uma briga muito grande, porque quando a gente aumenta os direitos privados, quando eu falo de aumentar o prazo de proteção ou de aumentar o alcance do direito do obtentor até o produto da colheita, alguém vai perder, porque você está ocupando espaço e alguém vai perder um pouco desse espaço. Então é difícil, porque se você impedir, por exemplo, o uso próprio de semente em larga escala, deixar em pequena escala, você vai estar afetando agricultores grandes que têm o hábito de guardar semente, de salvar semente. Então é um problema muito sério e cabe ao Estado, né, criar essas regras, né, para evitar
que essa balança fique desequilibrada. Então, os direitos privados e os direitos da sociedade. Agora, a sociedade ela também tem o direito de receber um material de qualidade e esse material de não ser financiado também com os recursos dela. Em outras palavras, quando a gente está falando de melhoramento vegetal, quando a gente cria um instrumento de proteção intelectual, é que o Estado está dizendo o seguinte: gostaria que a iniciativa privada começasse a investir nessa área. Então, quando se criou a lei de proteção de cultivares, o sentido era: iniciativa privada, está aqui um instrumento que vai te dar exclusividade de exploração, mas invista para obter novos cultivares. O Estado tende a direcionar os investimentos para saúde, educação, infraestrutura. Vamos deixar esses investimentos na área de pesquisa também arcados pela iniciativa privada, porque a iniciativa privada ganha com isso, porque os usuários pagam pela tecnologia. Ninguém está se importando quando está pagando de royalties pelo celular, o último tipo que está aí na mão, mas é muito que se paga. Praticamente é um valor absurdo. Tem aí plástico, um monte de metalzinho. Se você for olhar o que tem aí no celular, ou em qualquer equipamento, notebook, ou um carro que tenha, enfim, tecnologia embarcada, aquilo tudo está se pagando muito royalties. E as pessoas pagam, não fazem conta disso. Porque a agricultura, ela estaria em segundo plano com relação a isso. Digo, se os agricultores querem a tecnologia, e aí quando a gente está falando, existem umas brigas grandes, por exemplo, sobre a questão de transgênico, né? A tecnologia está aí. Existem materiais que são protegidos e materiais que não são protegidos estão disponíveis no mercado. E chegada a hora também de que as instituições públicas comecem a tirar proveito disso, ou seja, é uma forma da instituição pública arrecadar recursos cobrando royalties dos materiais que estão sendo comercializados, né? E ainda fica a questão da instituição pública, isso eu sempre falo importante, e vou falar aqui de novo, porque a gente está em uma instituição pública, que o fato de proteger uma cultivar não significa que essa cultivar necessariamente vai estar fora do alcance do agricultor que não pode pagar royalties. A instituição pública ela tem o dever de preservar o seu patrimônio. Então, se eu tenho uma cadeira aqui, que ela é patrimônio da Universidade Federal de Santa Maria, usou dinheiro público para comprar essa cadeira, eu não posso pegar essa cadeira simplesmente e entregar para qualquer um e levar para casa. Isso seria uma apropriação. Então, se esse aqui é um bem público, ele tem que ser preservado pela universidade. Ele até pode ser utilizado pelo público, mas não para levar para casa. É mais ou menos a mesma coisa. A universidade, as instituições públicas de pesquisa, eles têm que começar a ficar atentos para a proteção desse material que está sendo gerado dentro das instituições. A cultivar que é gerada pelo trabalho de pesquisadores, de estudantes que estão ligados a uma instituição, ele pertence àquela instituição, porque ele pertence, na verdade, à sociedade. E se a universidade não protege, se a instituição pública de pesquisa não protege esse material vai estar suscetível à apropriação indevida e à possível proteção por um uso privado, por uma finalidade privada. Ou seja, a gente coloca placa de patrimônio nos bens da universidade para preservar, para indicar que aquilo é o patrimônio da universidade. O certificado de proteção de cultivar é a placa de patrimônio num produto que com certeza teve muito mais dinheiro investido do que muitos bens físicos na universidade, porque era um bem intangível. A gente não pega na cultivar, a gente pega na planta, né? Mas a gente não pega no que significa aquela cultivar. Mas ela existe e ela pode extrair muito recurso para a universidade. Ou não, a universidade pode simplesmente proteger aquela cultivar e disponibilizar para uso para pequenos agricultores, sem cobrar royalties, mas fazendo uma reserva de mercado para aquela cultivar. Ou licenciar somente para um determinado grupo de agricultores, ou optar por cobrar quando ela estiver sendo utilizada por um grande agricultor. O uso desses materiais protegidos da propriedade intelectual vai de uma estratégia de cada instituição. Aí a gente está trabalhando na revisão da Lei de Proteção de Cultivares, onde a gente está propondo uma alteração que melhora a observância do direito do obtentor, a efetividade do direito do obtentor, né? Reduza o uso indevido de sementes, a pirataria, estimule a recuperação do setor sementeiro, incentive a geração de novos cultivares, diversificando as alternativas de cultivo,
as novas oportunidades de negócio e a competitividade do agronegócio. Quando eu estou falando de diversificar alternativas de cultivo, por exemplo, é estimular o desenvolvimento de cultivares de espécies nacionais. Então, o desafio é inovar. Vocês conhecem a Austroemeria? É importada? Ela é nativa. Ela é uma planta nativa do Brasil e ela, há muitos anos, foi levada uma série de materiais lá fora. Ninguém compra essa Austroemeria que está aqui. É uma planta nativa da região Nordeste e Norte. Ninguém compra essa Austroemeria. A gente compra essa Austroemeria aqui, que teve muito investimento em cima e que teve o trabalho basicamente de melhorista, onde você produz plantas que têm um número de flores maior por planta, cores que são mais diversificadas, em cima de um material básico que praticamente não é desejável do ponto de vista comercial. Então o desafio é inovar, a partir daquilo que a gente tem, da matéria-prima que a gente tem hoje, colocar conhecimento em cima e chegar num produto que seja desejável do ponto de vista mercadológico, né? Eu coloquei flor porque é mais fácil de visualizar, né? Mas a gente trabalha aí com outros produtos que do ponto de vista econômico são até mais relevantes, né? Mas a variedade melhorada, menos a espécie selvagem, vou chamar assim, é o diferencial da propriedade intelectual. É esse diferencial que a gente só enxerga assim, né? É esse diferencial que é o royalty, que é o que o melhorista recebe em troca de todo o trabalho que ele fez ao longo de muitos anos. E número, né? O professor Cláudio colocou uma série de números, só queria dar uma noção geral para vocês, estou terminando. A cultivar registrada, aquela que está habilitada no país para comercialização e produção, hoje são aproximadamente 28 mil cultivares. E protegidas, 1.700. Ou seja, 6% das cultivares disponíveis no mercado são cultivares protegidas. O agricultor tem muita opção ainda de utilizar cultivares que estão no domínio público. Isso é um temor muito grande que existe no caso de vamos reforçar a lei de proteção de cultivares. Nossa, mas o agricultor vai ficar refém de pagar royalties? Não necessariamente. Ele tem sempre outras opções disponíveis. E a proteção da cultivar, ela tem prazo para acabar também. Muitas vezes as empresas elas pedem o cancelamento das cultivares muito antes de vencer o prazo de proteção, porque do ponto de vista econômico já chegaram outros materiais tão melhores que as empresas perdem o interesse até de manter protegida e já deixam cair em domínio público. Eu vou mostrar aqui só, eu tenho um gráfico aqui, mas deixa eu só fazer uma comparação. Então, isso aqui é só a evolução. Vou pegar aqui, eu separei por grupos, tá? Então, grandes culturas, olha, nos últimos anos, são o número de cultivares protegidas por ano, tá? Certificados concedidos por ano. Grandes culturas, tirando a soja, 41, 74, 20, 32, 53, 50. Vocês estão vendo como ela oscila? Agora aqui também oscilou por causa da soja, né? E até 2005 estava subindo o número, tá vendo? Aí de repente aqui deu uma caída, aí agora começou a cair, subiu um pouco, em 2010 caiu. É exatamente um gráfico que a gente viu aí, ou seja, o melhoramento genético ele vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai descendo. O fato é que essa curva ela é ascendente. Se a gente for fazer uma análise linear, ela sempre tem uma tendência a ascender. Aí você vai falar, ixi, mas está caindo. Aqui em 2005, mais ou menos, e está caindo muito por causa desses blocos aqui, estão vendo? De soja de grandes culturas. Em 2005, a gente começou a fazer um trabalho para melhorar a observância dos ensaios que estavam em campo. E, desculpa as empresas privadas aqui presentes, mas eles deram uma recuada boa na disponibilização de material para proteção. Ou seja, houve um critério maior. Quando começou a aplicar um rigor grande aqui, olha que em 2006 foi o primeiro ano que a gente fez esse trabalho. Olha como é que está em 2007 a proteção. Então, o trabalho do Estado, aí está prejudicando? Não. Vocês podem ter certeza que o que sobrou aqui é top de linha. Na verdade, diminuiu em termos de volume. Então, eu também quis mostrar esse dado aqui pelo seguinte, muita gente usa o número de cultivares protegidas como indicador de avanço em termos de melhoramento genético. E não é. Não é. Porque essas cultivares que ficaram aqui, elas têm um potencial muito maior do que
em termos de média, elas com certeza são mais produtivas do que aquela quantidade que teria se a gente não tivesse colocado um rigor maior em termos de exigência para proteção. Então, eu acho que o professor Cláudio utilizou dados excelentes para mostrar aí como é que o melhoramento genético, né, colabora em termos de aumento de produtividade, e isso sim é um avanço real. O número de proteção de cultivares ou de registros de cultivares, ele não reflete realmente o que a gente está ganhando em termos de melhoramento genético. Outra coisa que eu acho interessante mostrar é o qual é a participação das empresas, porque a legislação ela foi feita para melhorar os investimentos no melhoramento genético. E o que a gente pode observar hoje é que do total de certificados concedidos, 30% equivale a empresas nacionais públicas, que é muito bom. 30% é de empresas estrangeiras. 40% das cultivares protegidas são de nacionais privados, ou seja, o que se pretende com a lei está se alcançando, que é que hajam mais investimentos privados no melhoramento genético, formação das parcerias público-privadas, o incentivo para que haja mais formação técnica. Isso é geração de emprego para a gente, para vocês que estão saindo da universidade. Isso é muito bom, isso é uma perspectiva muito boa e isso está se mantendo assim, já tem 5 anos, eu não trouxe aqui a curva, mas aproximadamente há 5 anos que isso vem se mantendo bastante estável, essa proporção. Então é isso, gente. Eu fico à disposição. Amanhã de manhã eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre proteção de cultivares e registro. Um curso entre 8 e 10 horas da manhã. Mas obrigada pela atenção de vocês. Obrigada pelo pessoal da organização. Eu agradeço a Daniela. Vou pedir para compor a mesa. Eu sei que é bem mais tarde que o horário previsto, mas nós começamos com meia hora de atraso. Eu acho que a gente não pode perder a oportunidade, pessoas que vêm de longe. Então vamos fazer uns 10 minutos de discussão. Bom dia, meu nome é Gleison, eu sou melhorista da empresa CMPC Celulose Rio Grandense, antiga Aracruz, unidade Guaíba. Nós trabalhamos com eucaliptos, né? Então minha pergunta é para a Daniela, são duas na verdade. Primeiro eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre por que as espécies de propagação vegetativa não estão bem contempladas na legislação atual. O eucalipto cultivar do eucalipto é o clone, que é feito via propagação vegetativa. Gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso e também sobre como está o status da mudança da legislação. Em que pé está isso na Câmara dos Deputados, previsão de aprovação, etc. Eu falei um pouco, talvez então não tenha sido claro. Quando a gente que a espécie que se propaga vegetativamente ela não tem uma boa cobertura da lei, é o seguinte: existe uma permissão na lei para as pessoas fazerem uso próprio das cultivares protegidas. Então, o exemplo que eu dei da uva serve para o eucalipto também. Pode uma pessoa na sua empresa comprar 100 mudas e ela pode, dessas 100 mudas, produzir quantos clones ela quiser. 10 mil, 100 mil, 1 milhão. E ela não vai te dever nada, porque ela está fazendo uso próprio daquele material. Essa questão do uso próprio, ela é um dispositivo que existe em praticamente todos os países do mundo, mas visa segurança alimentar. E esse uso próprio nunca deveria ser aplicado para espécies que não têm a questão de segurança alimentar. Uma empresa pode quebrar em função disso. A empresa, quando ela investe num determinado material, ela tem os licenciamentos, ela tem uma previsão de ocupação de mercado. Se as pessoas estão fazendo uso indiscriminado em termos de volume, colocando no mercado volumes assim, sem controle, uma pessoa que não tem licença para produzir, está colocando um volume muito alto daquele produto no mercado, tem o preço cair. Eucalipto demora um pouco mais, mas o prejuízo também vai ser muito maior, porque as áreas são muito mais extensas. Então, um exemplo simples, eu não tenho os dados aqui, mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, de flores. Pessoal, praticamente não existe melhoramento de ornamentais no Brasil. Posso dizer que não existe. Conheço meio de pessoas que fazem de empresas públicas, do DEMBRAP, do IAC, que fazem o melhoramento de espécies ornamentais. Por quê? Porque o nicho de mercado é tão pequeno e que se você coloca uma orquídea, vamos falar de orquídea, que é uma planta que há algum tempo atrás era super valorizada. Vocês observaram como o preço da orquídea caiu absurdamente, é um material que está super acessível.
E tem melhoramento de orquídea, melhoramento doméstico. Tem muito melhorista amador de orquídea. Só que eles colocam um material, fazer uma orquídea maravilhosa, uma orquídea quase negra, vou colocar no mercado. Como ela é propagada vegetativamente, o que ele poderia oferir de ganho quando ele colocasse aquele material no mercado, licenciando lá pessoas específicas, para poder conseguir um valor maior daquele produto, ele não vai conseguir nada, vai valer o mesmo tanto que vale uma orquídea branca comum. Porque a orquídea se propaga com muita facilidade. Então é esse desequilíbrio de mercado que tira qualquer segurança de investimento de quem está colocando dinheiro ali. Então essa insegurança, ela cria essa lacuna na lei. A gente entende que não é uma segurança suficiente para a pessoa investir, tendo visto que ela não sabe quanto que ela vai receber depois por aquele investimento. Isso é uma coisa. A lei hoje, ela voltou para o Ministério da Agricultura, nós fizemos esse projeto de lei em 2008, encaminhamos para a Casa Civil, ficamos 2 anos discutindo dentro da Casa Civil, com 13 ministérios, organizações não governamentais, de agricultores. Chegamos num projeto final em 2009. No final de 2009 esse projeto ficou pronto, princípiozinho de 2010, e aí, como estava no final do governo Lula, eles pararam o projeto, preferiram não mandar para o Congresso, porque havia muita pressão do CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar, que é uma secretaria especial que existe dentro do Palácio do Planalto, que eles estavam entendendo que a lei de proteção de cultivares atrapalhava, ou seja, afetaria até o meio ambiente, porque há muito pouco entendimento de que uma coisa, que a lei de proteção de cultivares, o pessoal pensa que a gente está trabalhando diretamente com liberação de transgênicos, assim, é muito difícil explicar isso para as pessoas, que uma coisa é você está trabalhando com organismo geneticamente modificado, que existe um conselho que trabalha para liberação, que é tudo controlado. Eles acham que se a proteção de cultivares ela é alterada, ou se ela é reforçada, vai se ter aí um risco para o meio ambiente, um risco para o pequeno agricultor, porque eles acham que vai aumentar o preço da semente, porque o agricultor vai ficar na mão das empresas, pagando royalties. Então, há uma grande desinformação. E há também, agora recente, a oposição dos grandes agricultores. Grandes agricultores que têm áreas extensas e têm condição de produzir semente. A oposição dos grandes agricultores. Grandes agricultores que têm áreas extensas e têm condição de produzir semente, principalmente de soja e de algodão, não têm interesse que a lei altere, porque eles querem continuar guardando semente das cultivares melhoradas para produzir em larga escala. Então, na verdade, é uma briga muito grande. Recentemente, a gente teve uma reunião interna no Ministério, essa legislação voltou, foi devolvida pelo Palácio do Planalto, e aí agora a gente está preparando novamente, nova exposição de motivo, mas está sendo encaminhado mesmo um projeto de lei, e aí depende das lições se articularem para tentar passar esse projeto, mas sobretudo de difundir a informação, porque o que a gente percebe é que há muita falta de informação sobre, de fato, o que é o instrumento legal. Professor Luiz, da Universidade de Soto, e uma pergunta para a Daniela, relativa à sequência da pergunta do Gleison. Uma situação com a empresa detetora, ela tem a proteção de um determinado clone de eucalipto concentrado. Ela disponibiliza esse clone, esse material, para comercializa, né? Ele vende o royalties lá com a empresa B. Essa empresa B é um viveiro que propaga vegetativamente. Aí vai vender as mudas que ele teve ali direito de produzir, vendeu para um terceiro. Esse terceiro, então, pelo que você me falou, ele pode pegar esse material. Como ele comprou a muda, tem uma nota fiscal, ele pode multiplicar esse material sem dar satisfação para a empresa. Ele não pode vender, né? Não pode vender. Para uso próprio. Para uso próprio. Olha só, uso próprio. Ele não pode vender o material como muda, mas ele pode plantar, crescer e depois vender a madeira. Lembra que eu falei que o direito não vai até o produto da colheita? Então, mesmo que se identifique essa madeira, quando ele for vender como madeira, é considerado produto da colheita, não vale o direito do obtentor. O que não pode, o direito do obtentor, ele recai sobre o material propagativo. Ou seja, a pessoa não pode ficar vendendo muda sem pedir autorização do obtentor, mas ela pode multiplicar para seu uso. Então pode comprar 100 mudas, fazer 1 milhão de mudas lá dentro, deixar crescer e vender a madeira. E ele não vai estar infringindo lei nenhuma.
Pode fazer isso. E se passar para o terceiro, esse terceiro... Bom, no momento em que ele passou para o terceiro, as mudas, se ele teve autorização do obtentor para comercializar essas mudas, ele não está cometendo nenhuma infração. Ele tinha licença para produzir muda e vender. Ele vendeu. Aí o terceiro que pegou, se ele fizer uso próprio, também pode. Ou seja, aquele para o qual ele vendeu não pode vender. Mas ele pode multiplicar para uso dentro da propriedade. O professor, o doutor Cláudio, eu não quero polemizar mais a situação aí, se há melhoramento é arte, não é arte, mas, em princípio, eu penso que, acho que tudo na vida, para a gente se fazer um pouco melhor, precisa um pouco de arte, inclusive melhoramento vegetal. O senhor colocou que não é possível fazer melhoramento sem conhecimento de genética e estatística. Aí eu pergunto como é que nossos antepassados chegaram no nível tal sem conhecer genética e estatística. Logicamente, eu acredito, só um momento, espero, acredito que talvez o raciocínio fosse em cima de soja, eu concordo, realmente aí é bem diferente, né? Outra questão que foi colocada é que esses conhecimentos aí, estatística é fundamental aí, inclusive. Eu tenho conhecimento de programas de melhoramento em frutíferas na França, por exemplo, que eu simplesmente ignoro essa questão, porque essas pequenas detalhes, pequenas mudanças, os pequenos avanços que existem em soja, não é interessante nisso aí. Quer dizer, eles simplesmente fazem os seus trabalhos de seleções, fazem as suas avaliações, vê as qualidades, mas a estatística está fora. Quer dizer, em soja, realmente é uma situação um pouco bem atípica. Tá? Outra coisa que foi citada no exemplo aí, que com relação à cultura da maçã, que existem materiais com baixas exigências em frio, e isso aí nós temos maçã o ano inteiro. Na realidade, o que está acontecendo é que os processos de conservação eles estão bem adiantados, e nós temos hoje condições de ter maçãs o ano inteiro baseado em atmosfera controlada e assim por diante. As cultivares que nós anteriores conseguiu com baixa exigência de frio são mínimas, né? Não dá ainda para considerar em termos de mercado. Tá? Só isso que eu queria as observações. Bom, ver se eu consigo lembrar da sequência, né? Como é que os nossos antepassados chegaram até isso, né? Bom, acho que não é segredo para ninguém, né? Realmente não tinha conhecimento nenhum de estatística nem de genética. Bom, só que ao atingir determinado nível de produtividade, ou certo nível de performance geral, você não consegue mais avançar se você não tiver conhecimento. É o que ocorre. Eu citei exemplo, né? Se você pegar as espécies que estão sob programas de melhoramento, uma coisa, você pegar uma espécie selvagem que nunca foi submetida no programa de melhoramento, um agricultor, uma pessoa que não tenha, não precisa ser agricultor, mas qualquer pessoa que não tenha nenhum conhecimento sobre isso, e ela encontrar um variante que tenha algo que acrescente, ou tenha algo que agrega um valor maior, né? Óbvio que se ela propagar aquilo, vai ter um ganho. Agora, da mesma forma como existem exemplos, nesse sentido, né? Existem exemplos também contrários, em que o desconhecimento trouxe perdas absurdas. Eu não sei se você sabe, mas está muito descrito nos livros de melhoramento, como exemplo, que um sujeito, um francês, chamado Louis de Villemorin, ele foi incumbido, na época das guerras napoleônicas, de transformar a beterraba açucareira na França, porque a Inglaterra havia fechado os portos e a França não conseguia importar açúcar. Né? Então ele fez muito bem isso, usando certas técnicas na batata, na beterraba, com a espécie alógama. Bom, se deu certo na beterraba com a espécie alógama, por que não daria certo em trigo? Só que naquela época eles não sabiam que você reproduzia, não conhecia genética.
Então ele aplicou a mesma técnica em trigo. Ficou décadas aplicando em trigo. Não aumentou uma grama a produtividade. Suponho que isso responde a sua pergunta. Não é? Quer dizer, a beterraba é uma espécie logo, aplicou um determinado método de seleção, deu certo, foi aplicar em trigo o mesmo método de seleção, não funcionou. Se ele conhecesse genética, ele ia saber que não é possível fazer isso. É uma barbaridade, é um absurdo fazer isso. Então não é possível fazer melhoramento em espécies que estão sob melhoramento sem conhecimento genético e estatístico. Mas se os franceses estão fazendo isso, sinto muito, eles estão perdendo muita coisa. Eu desconheço qualquer programa de melhoramento de espécies, de espécies cultivadas e que estão em processo de melhoramento por um longo período, em que se descarta esse tipo de situação. Não? Você veja, por exemplo, os índios, não? Os índios nossos nativos, têm milhos em diversas cores, diversos tipos e etc. Né? Milhos roxos, milhos mais, coisas desse tipo. Né? Por que eles fazem isso? Porque eles selecionaram, né? São caracteres que se expressam facilmente, né? Na produtividade, por exemplo, você não consegue medir produtividade se tiver experimentos com repetições, etc. Em que você separa facilmente isso aí, não precisa de conhecimento nenhum para se fazer esse tipo de coisa. E eles fizeram isso porque eles tinham rituais diferentes para isso. Né? Agora, sinceramente, no caso da maçã, eu não trabalho com maçã. Eu tirei isso, né, de um livro que está publicado, se quiser eu estou com ele aí, né, que chama Avanços do Melhoramento Genético no Brasil, 2 autores conhecidos. Eu tirei esse exemplo desse livro. Se quiser, naturalmente eu não conheço, aliás, não conheço ninguém que trabalha com melhoramento de maçã. Né? Então, quer dizer, não tirei isso do nada, eu tirei isso de uma publicação que foi feita, eu estou com ela, eu não me lembro exatamente a editora ou quem foi que publicou isso, mas se quiser eu passo essa bibliografia para você. Mas eu tinha feito mais outra pergunta, eu não me lembro agora. Olha, sinceramente, não é possível fazer melhoramento se você não conhecer a herança dos caracteres que vão ser submetidos à seleção. Não é possível fazer. Não é possível. Então, por que, por exemplo, se faz experimentos com repetições, como o colega mostrou, por exemplo, tipo um funil, você tem lá 2.000 híbridos, com tantas repetições em tantos locais, depois passa para 200 híbridos, aumenta o número de locais, aumenta o número de repetições. Por que se faz isso? Porque não é possível. A influência ambiental na produção de grãos é muito, muito maior do que a expressão dos genes. Então, se você não reduzir a influência ambiental para selecionar o genótipo, você não consegue fazer melhoramento. Basicamente é isso. Né? Só que existem técnicas hoje que são mais aprimoradas, foi isso que eu quis chamar a atenção, precisa adequar os cursos do programa de pós-graduação. Existem técnicas hoje que já são há muito tempo utilizadas nos programas de melhoramento animal e que trazem resultados muito bons e que está demorando para chegar no melhoramento animal ou no melhoramento vegetal, está, vamos dizer assim, muito atrasado em relação ao melhoramento animal, porque dentro dos cursos dos programas de pós-graduação, eles não estão sendo inseridos nos cursos que são dados. Né? Então é isso que eu vejo como uma necessidade de se incluir. Certo? Agora, os nossos antepassados transformaram o teosinte no milho, mas até quando? Né? Os nossos antepassados também fizeram do trigo algo que hoje nós utilizamos, mas não com a produtividade atual. Não com a produtividade atual do milho, com o potencial produtivo que o milho tem, né, atual. A espécie não ia chegar nunca nisso, sem conhecimento básicos, né, de genética e estatística. Agora, se os franceses, né, resolvem fazer isso, provavelmente, posso supor
e porque eles são privilegiados. Aquilo que se faz nos Estados Unidos, que está mais ou menos na mesma latitude, no hemisfério norte, eles transferem, por exemplo, em milho, eles transferem as linhagens que são desenvolvidas nos Estados Unidos para a Europa. A Europa utiliza basicamente os mesmos híbridos de milho que os americanos, os canadenses utilizam, né? Isso acontece também, né, com outras espécies. Então, talvez eles não precisam lá montar um programa de melhoramento muito adequado para uma coisa dessa. Só suposição, não sei o que está realmente acontecendo. Mas com certeza, se eles forem montar um programa de melhoramento baseado nisso, numa espécie como a soja, garanto para você que eles não vão conseguir. Com certeza, com relação à soja, mas é evidente, essa não está. A situação foi colocada de uma maneira tão genérica que dá a entender que a situação sempre foi desse nível aí. Na realidade, nós agora não conhecíamos o que fazer. Então, isso é por dias atuais, isso é falha. Sim, mas eu estou falando dos dias atuais, do presente e do futuro. É isso que eu estou preocupado. O que foi feito, eu mostrei, né, os dados da Conab, os programas de melhoramento, eles indicam, né, os resultados que estão na Coab, em nível de agricultor, indica que a contribuição do melhoramento genético foi essencial. O melhoramento genético que foi feito aí, né, mas às vezes ocorre, como você mesmo disse. Por exemplo, essa laranja baianinha, que a gente utilizava muito até um determinado tempo, o agricultor, um citricultor, encontrou um galho lá, uma laranja diferente, chamou a atenção daquilo, propagou aquilo e virou um cultivar. Acontece. Pode acontecer? Pode. Uma espécie que não é? Pode.